Sapcast. E aí, meus queridos? Como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou muito bem. E quem sou eu? Eu sou Alexandre Geuchac e o futebol aderiu ao Vale a Pena Ver de Novo. Eu sou Eduardo Tavares e que seu replay com a Morena seja tão emocionante quanto a reprise da final da Copa de 2002. Eu sou Leonardo Tavares e para quem achava que Vale a Pena Ver de Novo era só de novela, agora é de coisa boa. E eu sou o André Zanetti e eu digo uma coisa pra vocês, eu tô esperando a reprise de todos os gols do Marlos Moreno pelo Flamengo. É isso aí, você já sabe o que nós vamos falar? Você já sabe? Já Marlos sabe Moreno. Cast? Nós vamos falar dessa nova onda aí que tá assombrando o mundo do futebol, mas alegrando o mundo do futebol, assombrando porque se tá passando reprise é porque não tem jogo para passar. Mas, de certa forma, a gente tá vendo aqueles joguinhos lá e tá dando aquela saudade dos jogos que a gente viu e se emocionou, mas daqueles que a gente não era nem nascido, tá dando, assim, eu vi alguns jogos que eu fiquei maravilhado, mas antes de qualquer coisa, André Zanetti, o que você tem para nós hoje? Antes de mais nada, se você não conhece o Subiu a Bandeira, ele é um canal no YouTube que a gente aborda a história do futebol de uma maneira bem diferente e engraçada, porém sempre informando. Vale a pena você conferir, youtube.com/Subiu a Bandeira. Então, Ali, no Subiu a Bandeira Retrô de hoje, eu trouxe o 14º Mitagem FC, que a gente destrinchou o esquema tático do saudoso Brasil de 1982. Perdemos a Copa? Perdemos, meus amigos, mas não existe como falar de nostalgia sem relembrar essa máquina que desfilou nos gramados da Copa do Mundo da Espanha. Esse vídeo e muito mais você encontra onde? No Subiu a Bandeira, YouTube, Facebook, Instagram e agora, muito lisonjeado de falar que agora podcast também, né? Cara, excelente seleção para relembrar, cara. Bem destrinchadinho. Fica o apelo aí, pessoal, para vocês reverem. Nem é apelo, é uma excelente sugestão. E outra, até porque o Subiu a Bandeira, para quem não conhece, canal no YouTube, com sempre conteúdo sensacional do futebol para todo mundo aí. E sem contar que além da de 82, lá nos próprios Subiu a Bandeira você vai encontrar várias outras seleções e times míticos para conhecer e tirar proveito do nosso conteúdo. Eu falo para você, André, que esse vídeo é um misto de orgulho com arrependimento. Que para quem não sabe a história, até o 13º Mitagem FC, a gente pegava o elenco, falava a escalação e pronto. É verdade. Aí, e nesse aí eu pensei, não, vamos ver uns jogos aí, vamos tentar fazer uma análise tática. Aí, como o André disse, a gente destrinchou o Brasil de 82, todas as variações de posição. E aí é o seguinte, eu me tornei um prisioneiro desse esquema, porque aí você fez um vídeo destrinchando o esquema tático, aí eu precisei fazer de todos. E aí já o seguinte foi o futebol feminino do Santos, campeão da Libertadores e do Mundial. E aí não tem muita análise tática, né, desse time, infelizmente. Aí o Beleza teve que assistir 2 jogos inteiros praticamente para conseguir fazer uma análise tática. Mas o orgulho prevalece, porque o vídeo ficou sensacional, uma ótima pedida e hoje pede, né, esse vídeo pelo tema que a gente vai falar hoje, né, André? Se você assistiu, o Sport TV estava passando a Copa de 82 ali, passou Brasil e Argentina, ocasionalmente depois passou Brasil e Itália, né? O fatídico jogo Brasil e Itália. Interessante você assistir e ver como que o Brasil se portava nessa Copa do Mundo, porque a gente sempre fala de seleção brasileira, mas 82 era a seleção brasileira. Não era, né, os melhores jogadores, eram os caras, tipo, que jogavam muita bola, bicho. Não tinha como perder. Segundo os mais velhos, tipo, foi a melhor seleção brasileira que o Brasil já teve, né? Os maiores craques. Estudiosos e cronistas, foi a maior seleção nacional que o futebol já viu. Né? Com os melhores jogadores, assim, o melhor conjunto de jogadores que poderia ter uma época, né? Então, porque hoje, tipo, você tem um craque lá que é o atacante e o zagueiro, por exemplo, né? Naquela época diz que cada um era o melhor, mesmo sua posição, até no mundo. Então, foi uma pena. Mas que pena.
uma das maiores tristezas, porque a expectativa que criou-se foi enorme, a expectativa era gigante. Para quem não conhece, youtube.com/subiu a bandeira. Eu acho que essa seleção brasileira só perde para Bolívia de 2003. Ai, Morenão! Rapaziada, então vocês já sabem, vamos falar sobre essas reprises aí de jogos marcantes, jogos históricos, que estão passando agora nos canais esportivos e também na Rede Globo. A Rede Globo passou a Copa 2002, na outra semana a Copa América 2004, que ligou do Adriano no finalzinho. Rádio Globo? Isso, tudinho. Eu falei rádio, mas então é TV Globo. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Estão passando agora nos canais esportivos e também na Rede Globo. A Rede Globo... Cala a boca que eu tô falando! Mas enfim, galera. Isso está acontecendo porque você ouviu bem no primeiro episódio lá do Sabcast. Nós, nesse momento de pandemia, nós estamos sem futebol, galera. E aí os canais esportivos estão achando meios para suprir essa necessidade, que a gente também já bem comentou, é muito grande. Eu queria dizer para vocês o seguinte, isso aí está sendo ótimo para esse pessoal aí, criado com leite e manga aí. Futebol, gente, não é só Cristiano Ronaldo e Messi, meus filhos. Eu achei legal que teve muito post em rede social de pai, assim, tipo, pai mostrando pro filho, cara, a seleção de 2002. Porque, convenhamos, se você nasceu antes de, sei lá, acho que 95, 93, é muito difícil que você lembre depois, né, desculpa, antes não, né, depois de 95 ou 93, é muito difícil que você lembre da Copa de 2002. Eu nasci em 93 e eu lembro da Copa de 2002. Então, tipo, muita gente que nasceu depois não lembra. E convenhamos que as seleções que a gente pegou, a gente só protagonizou derrotas que doeram. Então, o pai mostrar pro filho como foi o jogo, como foi a vitória, isso é fora do comum, bicho. Eu me emocionei no domingo. Eu acho legal, principalmente isso que o Ali citou ali, né? Não fica só em... Parece que esse pessoal mais jovem, mais novo aí, não vai ficar só em Cristiano Ronaldo e Messi, né? Que tem sido a hegemonia aí nos últimos anos no futebol mundial. Nessas reprises, eles têm as pessoas têm as condições de conhecer craques, né? Não só da seleção brasileira, assim como também das outras seleções que eram consideradas muito fortes, e ver como a seleção brasileira já foi muito forte e muito temida, né? Por adversários. Então, citando novamente de 2002, a gente pegou ali o auge, né, não digo auge, mas estavam em alta ainda, Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu. E se você pegar também, esses dias, eu acompanhei que a Sport TV reprisou todos os jogos da Copa de 70 do Brasil, que aí serve como um ensinamento, digamos, até para nós aqui. Né? A gente senta e vê, daí vê nossos pais, nossos avós comentando como é incrível, né? O futebol, ele é maluco demais. Falando um pouquinho do gancho aí, lá no domingo de Páscoa, acho que até foi o marco aí das reprises, a gente teve a final 2002, que vocês já bem citaram. Eu sou um pouquinho mais ancião que o André, sou de 91, então a minha primeira memória com seleção, assim, vem lá de 98, que foi uma tristeza. Então a primeira memória que a gente teve de alegria, eu pelo menos, né, e vocês também, foi com 2002, e agora o Eduardo falou da de 70 aí. Cara, é uma coisa assim, é quase uma doutrinação, né? A gente vai aprendendo coisas que a gente só ouviu falar e tem a chance de rever agora, isso é maravilhoso. E o marco dessa Copa de 2002, eu fico lisonjeado em falar que, além do meu irmão Leonardo Tavares, que faz parte desse podcast, eu assisti junto com o meu querido amigo amado André Lozanetti, estava junto conosco neste fatídico dia tão marcante em nossas vidas, né? E o Marcos, da Copa de 2002, era goleiro do Brasil. Isso, exatamente. São Marcos. Exatamente. Eu não sei, para vocês, se tiveram a Libertadores 99 ali, né, o Palmeiras da Parmalat, mas para mim foi o primeiro título que eu comemorei como torcedor. Porque aí o Santos começou a ganhar coisas que eu comecei a acompanhar a partir de 2002, né? O brasileiro vem em 2002. Então,
o título do Brasil, para mim, para eu comemorar o título do Brasil, ele veio antes do que o próprio título do meu clube do coração. Sobre o título, uma memória que eu tenho bem viva na minha memória, no caso, né, uma memória que eu tenho viva na minha cabeça, é o título do Carioca em cima do Vasco, com o gol do Pet. Então foi um pouquinho antes do... 2001, né, foi? 2001, aham. Então isso pra mim, no caso, a Copa do Mundo de 2002 consolidou, tipo, de eu estar indo na casa dos meus amigos assistir o jogo. Isso pra mim foi top demais, tá ligado? A reprise da Copa de 2002 serviu pra mostrar pra essa criançada aí quem é o verdadeiro Ronaldo, né? É, exato. Que na época era Ronaldinho! E eu não sei se vocês viram, falando em verdadeiro Ronaldo, o filho que pediu o corte de cabelo do Ronaldo pro pai. Ele queria ficar igual o Ronaldo, mas era o Cristiano Ronaldo, e o pai dele fez aquele corte do cascão. O cara meteu um cascão na criança, né? Isso foi sensacional. Só existe Ronaldo. Mandou bem, embora o Cristiano Ronaldo seja sensacional, mas o verdadeiro é o nosso, né? O Ronaldinho ainda era. Agora, tirando um pouquinho o sorriso da cara dos nossos amigos, será que na Alemanha eles reprisaram 2014? Olá, Leonardo, tava tudo muito bem, tudo muito feliz. Você vem deixar esse clima de tristeza aqui? Ah, pelo amor de Deus. Tá tudo feliz. Eu acho que é muito curioso esse teu sentimento de querer deixar as coisas que estão felizes deixar triste. Falando em curioso... Leonardo Tavares. Ô, palestrinha! Então, meus amigos, vamos lá. Eu sou um cara que não gosta de deixar pendências, então antes de eu trazer a curiosidade de hoje, eu vou falar lá no primeiro podcast, quando a gente falou dos impactos da quarentena, eu falei dos Palhinhas e me perguntaram o nome dos Palhinhas. Então, eu lembro muito bem quem te a perguntou. pendenga? O Palhinha da década de 60, 70 era Vanderlei Eustáquio de Oliveira. Ó. O Palhinha da década de 90, Jorge Ferreira da Silva. Por que se chamavam Palhinha? Outra pergunta que nossos ouvintes se fizeram, né? O primeiro, o irmão mais velho dele era da seleção do colégio, ele era chamado o Palha de Aço, por causa do cabelo, né? E ele, como irmão mais novo, virou o Palhinha. O segundo, simplesmente porque achavam ele fisicamente parecido com o primeiro. Pendências por pendências, dos 21 técnicos do Liverpool, isso no segundo, falei que 4 não tinham nascido, não eram britânicos, eram 5. Vamos parar de hoje, galera, que já me alonguei demais. Vamos falar de um hino de futebol. 15 de Piracicaba. Piracicaba, conhecido por ser uma das cidades mais caipiras do mundo. Rio de Piracicaba. Vai jogar água pra fora. É o Sérgio Reis. Sérgio. Piracicaba é a cidade do nosso querido 15 de Piracicaba, o carinhoso Inhoquim. A torcida se autodeclara a mais caipira do Brasil. E a curiosidade vem justamente aí. Eles têm 2 hinos oficiais. Um que foi escrito na década de 60, um hino bonito, por sinal, enaltece as glórias do futebol, enaltece também as glórias do basquete. Abri um parênteses aqui, para quem não sabe, o 15 é muito forte no basquete. Foi base da seleção campeão mundial de 59. Teve o Zé Boquinha, famoso comentarista. Pois bem, mas o que a gente vai falar hoje é do hino caipira do 15 de Piracicaba. O hino caipira é o mais cantado. Assim como o Santos tem mais de um hino, o 15 tem 2. Eles chamam de hino popular ou hino caipira. A curiosidade é cada semana melhor. Eu só queria pedir pro Leonardo que nos próximos aí ele não faça errata dos antigos. E aí quando nós estiver lá no Sabecast número 48, ele vai ter que fazer 47 erratas. Não, mas assim. Não, mas a primeira não foi uma errata. A primeira eu que perguntei pra ele qual era o nome dos Palhinhas, era uma pendenga. Me perdoa. Era uma pendenga. A pendenga, Mas eu queria... meu amor. O exemplo que ele deu é do Santos, porque o Santos tem o Leão do Mar, que é aquele que todo mundo conhece, né? Agora quem dá bola é o Santos. Só que esse não é o hino oficial do Santos. Inclusive, na Globo de São Paulo, há pouco tempo atrás, que entrou na musiquinha que sai quando sai o gol do Santos,
Agora, há pouco tempo que eles botaram o hino oficial, que é o Nascer e Viver e no Santos Morrer. É um orgulho que nem todos podem ter. E qual que é o hino que a torcida canta? É alguma música de igreja, assim? Ou é alguma propaganda do Sorrisal, assim? Não, mas na igreja tem gente jovem, meu filho. Não, Meu, eu perguntei. Como falar de dois hinos, a camisa do Flamengo de 2020 tem o hino que não é o mais popular, né? O mais conhecido pelo público. Tem a letra do hino na camisa. A menção que a gente fez ao 15 de Piracicaba, clube centenário e campeão brasileiro da Série C em 95, meus amigos. Espetacular. Lembrando para você que está ouvindo esse Sabcast, se você não considera aí a importância desses jogos que estão sendo reprisados, eu queria dizer para você considerar, por favor, porque é de muita importância isso. Um exemplo que eu vou trazer para vocês rapidamente aqui, em 2013, a banda britânica de heavy metal Iron Maiden, ela fez uma turnê para os novos fãs, é uma banda que já tem mais de 40 anos. Então ela fez uma turnê para os novos fãs e nessa turnê eles só tocaram as músicas que marcaram ali a década de 80. Então essa para os novos fãs poder acompanhar as músicas que fizeram a banda ser o que elas são. É claro que hoje você não pode pegar os jogadores da década de 90, 80 para jogar e esperar o mesmo rendimento. Então você mostra as reprises. Então é muito legal você ver como jogavam esses times, porque, que nem foi falado, passou a Copa de 70, passou a Copa de 82, os Jogos do Brasil, e você pode ver os lances, os jogos completos. Você acha no YouTube, se você procurar, você acha no YouTube, mas aí é o seguinte, aí lá no YouTube é que nem o DVD do atleta, né? Você só vai ver os highlights, né? Só os lances decisivos. E ali não, ali você vê o jogo inteiro. Você vê o Zico errar um passe raramente, né? Você vê o Júnior errar um cruzamento, o Leandro errar um cruzamento, você vê o Luizinho furar na hora de cortar uma bola, mas fora isso, a seleção de 82 para mim é fantástica. E eu queria que vocês me dissessem aí se vocês acham legal e acham importante ver essas reprises e acompanhar a maneira desses times jogar, não só o Brasil, também passou alguns jogos de clubes, né, no Sport TV. O que vocês acham de relembrar esses momentos? Eu acho que, além do que a gente já comentou anteriormente, que é tipo mostrar para o pessoal mais jovem, é realmente isso, Alexandre. A gente vê até os mais velhos, tipo, com aquele saudosismo, né? Com aquela alegria, tipo, de ver novamente os ídolos deles jogarem, entendeu? Então, como você falou, esses dias até a Band também reprisou a final de 93, se eu não me engano, Palmeiras e Corinthians no Paulista, e o Neto tava comentando, tipo, só que atualmente, só que ele tava no jogo. E ele errou um escanteio lá, bateu o louco de mal, e tipo, os caras estavam zoando ele. Nossa, como que o Neto bateu um escanteio tão mal, não sei o quê. Ou seja, se você que é torcedor mais novo e vai procurar a história, é que nem o Ali falou, você vai ver tipo, só os melhores momentos. Mas esses caras, por mais gênios que eles eram, eles também erravam. E você vê daí os mais velhos aí, tipo, como eles param para assistir e falam, nossa, eu lembro desse cara jogar, esse cara era um monstro, esse cara era muito bom. E tipo, e daí como eles reclamam do futebol de hoje em dia, né? Tipo, nossa, aquele tempo a bola rolava mais, aquele tempo não sei o quê. E a gente fica com aquela vontade de, tipo, que a gente também tivesse passado por aquele período do futebol, né? Que agora é só história. Uma coisa legal é que eu não sei vocês, mas eu quando vou assistir um jogo, principalmente desses antigos, eu fico muito vendo a tática, eu fico vendo o esquema tático, como que os jogadores se dispõem dentro do campo, como que é a movimentação. E claramente no jogo, que marcou muito, até depois eu li um artigo sobre, foi no jogo de 82, que o primeiro gol, o Brasil levou os 3 gols da Itália, mas o primeiro gol do Brasil foi tipo uma falha assim meio que coletiva, sabe? Um conjunto de falhas assim, uma atrás da outra que reinou no gol da Itália. Teve aquele gol na saída e tal. Então eu sou assim, que nem em 2002 a gente viu recente, 70, a gente tá vendo esses até o próprio jogo que é mais novo, né, que é esse da Copa América que vai passar ali, que passou, né, esse da Copa América que passou. Até os jogos mais novos, tipo esse da Copa América também, né, que passou. Então, assim, eu fico vendo o esquema, sabe? Eu gosto de ver muito movimentação do jogador, o comportamento de cada jogador em cada posição, sabe? Revendo esses jogos, principalmente dos anos 70, 80, a gente vê muito a diferença dos estilos de jogos, né? O pessoal
Você vê que o jogo era mais espaçado, tinha outra pegada. Você vê assim, às vezes o defensor pegava a bola na defesa, trazia até o meio de campo sem nenhum tipo de embate. Muito diferente de hoje, que a marcação é muito mais cerrada. E, enfim, é legal ver essa diferença tática e espaçamento do jogo, eu acho bem legal. Falando ainda um pouquinho sobre o que o Alexandre falou das bandas, da música. Hoje as reprises são as discografias dos jogos, é o álbum do jogador, você poder rever o que ele fez, os caminhos que ele fez com a bola, e você poder rever um jogo inteiro do cara, é muito massa. E ele não serve só para quem não viu, serve também para aqueles que viram e querem rever, né? Falando, por exemplo, do meu pai, estava revendo uma reprise no jogo, ele olha, eu lembro desse jogo, lembro dessa jogada, assim como nós fizemos em 2002. Então a reprise ela é importante para quem não viu e tem a oportunidade de ver, e para aqueles que viram e gostariam de rever, o que já curtiram na vida. É importantíssimo você falar isso, Leonardo, porque eu faço uns futebol em off com meu avô. Para quem não sabe, meu avô foi a primeira pessoa que da nossa família começou a torcer para o Santos, por causa da época do rádio, Libertadores na rádio. Tanto que em 2011, quando nós ganhamos a Libertadores, meu avô me abraçou e começou a chorar e falou assim para mim: eu ouvi no rádio e pensei que ia morrer e não ia poder ver o meu time ser campeão da Libertadores. E, enfim, meu avô fala muito para mim que em 82 o Tele Santana só não ganhou porque ele não levou o Juari do Santos, né? E aí ele falou assim, né? Se tivesse levado o Juari para colocar no lugar do Serginho, na hora que ele tirou o Serginho. Esse pessoal mais velho, assim, eles veem se empolgam, e aí eles podem comprovar. Falei pra você, lembra? Tipo, ele está vendo o jogo, eu vejo pelo meu pai aqui, ó, falei pra você que jogava assim e tal. Eu quero pegar um ganchinho do que o Leonardo falou e repassar a bola pro Zanetti. Porque o Leonardo até comentou, porque os jogadores, né, às vezes conduziam mais a bola, saíam da defesa, iam até o ataque. Mas uma coisa que a gente vê claramente a mudança, e eu até comentei com o Leonardo esses dias em off, vendo uma reprise, são os esquemas táticos, né? A gente vê que hoje em dia, os times hoje, entre aspas, eles têm alguns poucos padrões de esquema tático. Que se você pegar o ataque, por exemplo, é 2 abertos e 1 centralizado. Hoje quase todo time joga com esses 3 atacantes. E se você pegar nas épocas mais antigas, tipo, quase todos usavam 4-4-2. E ninguém mexia, né? Tipo, não tinha esse negócio de volante, de ser retrancado. Então o Zanetti, que é um cara que manja do esquema tático, pode confirmar isso, né, André? É engraçado isso que você falou, Tavares, é muito legal isso, porque assim, ó, na época de 1982, ainda não existia, vocês até vão, eu tenho certeza, a piada que vocês vão fazer, mas eu vou falar, na época de 1982 ainda não existia o 4-1-4-1. Porque vocês sabem quem trouxe. Quem que trouxe isso? então, tipo assim, o Brasil jogava no... Exatamente. O Brasil jogava numa espécie de 4-1-4-1. Vamos discutir futebol. Vamos discutir, é o que eu conheço. O que é 4-1-4-1? Mas outro ensinamento que eu queria perguntar para vocês é o ensinamento do Padrim, galera. Vocês tiveram esse ensinamento já? Of course. É claro, a gente sabe que já que a gente tá falando de futebol, todo time, né, precisa de um sócio torcedor. E nós não somos diferentes, né, Leonardo? O Padrinho é o nosso sócio torcedor, o nosso querido e amado sócio torcedor, que ajuda a fazer isso aqui que você está ouvindo, aquela bagaça gostosa lá no YouTube que você assiste, os padrinhos e as madrinhas, que a gente já tem alguns, chama mais gente para abraçar a causa do Subiu a Bandeira, e eles nos ensinam, a gente ensina eles, e a gente se diverte, é isso que importa. Se não fosse os nossos padrinhos, a gente não estaria aqui conversando com você por estas ondas do rádio, do seu... fone de ouvido, onde você estiver escutando a gente, né? E graças a Deus estamos aqui podendo falar sobre futebol. E muito obrigado a você que está dando carona pra gente no seu carro. Não se esqueça, os links do Padrim, do YouTube, do Instagram e do Facebook estão todos na descrição do podcast. Mas só clique depois que você estacionar o carro, né? Exato. Clicar dirigindo. Isso. E um abraço para os que já são padrinhos e madrinhas. Com toda né? certeza. Um abraço caloroso.
E assim, já que os caras são muito engraçadinhos na hora de agradecer os padrinhos, começa a querer fazer gracinha, tá no momento da gracinha e hoje quem vai trazer o trocadibre para vocês é o nosso lindão aí, o lindoso Eduardo Tavares. Hoje eu fiquei com essa responsabilidade de trazer aí. Eu, na verdade, vou trazer uma charadinha para vocês aí. Quero ver quem que vai ser o espertalhão da rodada, hein? Que vocês são... Eu sei que são bons, Ó, peguem essa aí. O Lula, nosso ex-presidente, ó. O Lula foi contratado para ser... Não tem nada a ver com política. Você não pode acalmar mesmo. Só tá falando do Lula. Vocês todos aí que já se alvoroçaram, né? O Lula foi contratado para ser técnico de um time de futebol. Qual é o nome do filme? Nossa. Eu sei. Eu não sei. O Ali sabe. O Ali Eu sou sabe. ruim. Eu sou ruim de filme, cara. Daí eu não. Leonardo. Eu sou ruim de piada ruim. Esse é muito bom, esse aí. Ô, Leonardo, você é ruim de piada ruim ou você é bom de piada ruim, né? Se fosse É. ruim, né? É uma boa pergunta. Eu vou mandar Eu presumo, Eduardo. Eu vou aproveitar, antes do Ali dar a resposta, e mandar um abraço para os Panacione que escutaram o primeiro Sabcast, gostaram muito, deram um feedback legal, e eles gostaram muito da piada do cavalo que você contou esses dias aí, Alexandre. Daqui um dia a gente pode trazer aí também. Qual que é a tua resposta, Alexandre? Numa próxima oportunidade, com certeza eu vou contar a piada do cavalo. Mas assim, o Lula foi chamado para ser técnico de um time, né? Lembrando que o técnico do Brasil lá na Suécia era Lula, o nome do treinador aí, galera. Então vamos lá. O Lula, o ex-presidente Luiz Inácio, né? Foi convidado para ser técnico de um time. Qual é o nome do filme? Isso. 11 Homens e um Sem Dedo. Aê! Essa foi boa, essa eu tenho que concordar. Né? Tem mais uma? Tem tempo para mais uma ou quer deixar para a próxima? Eu acho que deixamos para a próxima. O microfone é teu, meu irmão, por favor. Então eu vou deixar mais uma aqui para, né, só para dizer que para não Você é dona de casa. Qual é a loja oficial do time do Fluminense? Tempo. Eu sei. Lá vem lá, o pessoal vai achar que é tudo armado. Isso que eu disse que era ruim, mas eu sei. Eu sou excelente para esse tipo de piada porque eu não pego. Leonardinho. Essa é a C&A. C&A, porque o B eles pulam. Meus amigos. Essa foi boa. C&A, porque os B eles pulam. Por hoje, essas ótimas piadas. Eu acho assim, se você não entendeu essa piada do Fluminense e tá escutando no Sabcast, eu agradeço muito você estar dedicando o seu tempo sem entender absolutamente nada de futebol. Você está no lugar certo. Se você não entendeu, faça o favor de dar um Google tapetão Fluminense. Você já vai saber. Isso, ou entre no Subiu a Bandeira e pesquise o Campeonato Brasileiro de 2010, né? E você vai saber um pouco da história do Fluminense. Então, muito bem, galera. Dando continuidade aí ao nosso programa sobre as reprises que a gente está acompanhando nesse momento atual aí que o mundo está passando, já que não tem futebol ao vivo para a gente acompanhar, infelizmente. Eu queria que cada um falasse e por quê. Vamos lá. Um jogo que você queria ver novamente na TV e um jogo que você não quer ver nem a pau novamente na TV. Vamos lá, galera. Por quê? Por saudosismo mesmo, eu queria ver Flamengo e River de novo, apesar de que eu vi quando passou na Fox de volta. E o que eu não queria ver de jeito nenhum, mas tipo de jeito nenhum mesmo, era o 7-1. Brasil e Alemanha não pode passar na Alemanha porque eu não quero assistir. Eu tenho muitos jogos assim, que eu poderia falar muitos jogos assim, marcantes para todo mundo, né? Mas assim, como é o que eu queria ver, claro que eu vou ser clubista, o jogo que eu queria ver seria a final da Copa do Brasil 2012, Palmeiras e Coritiba, que foi o primeiro título que eu comemorei em um estádio de futebol, né? E um que eu não queria ver, obviamente, porque daí não é um jogo de futebol, é um assalto à mão armada, e a gente chega já de ver roubalheira na televisão, né?
que seria a final do Paulista 2018. Então, como o negócio de reprise é ver jogo que às vezes a gente nunca viu, tem um jogo na que eu gostaria de rever. É um jogo que eu gostaria de ter visto na íntegra. Infelizmente só tem poucas imagens, porque é muito antigo. Eu gostaria de ter visto a final do Mundial de 51 no Maracanã, com 200 mil pessoas, Palmeiras e Juventus. Um jornal italiano trouxe arquivos dos gols com as narrações, é muito interessante. Mas se tivesse a possibilidade, a tecnologia nos ajudasse, eu gostaria de ver a final do primeiro campeonato mundial de clubes em 1951. Sem dúvidas, Palmeiras 2, Juventus 2. E um que eu não gostaria de ver, aí eu vou na linha dos meus amigos mesmo, são dois, não gostaria de ver jeito nenhum. O 7-1, Brasil e Alemanha, esse foi dolorido. E também essa roubalheira aí que o Eduardo já citou aí, do Paulista de 2018, onde além da interferência externa, anularam um pênalti claríssimo. Eu vou seguir numa linha oposta do que vocês aí trouxeram, o time de vocês, obviamente. Os títulos do Santos ali eu tenho acompanhado. A gente fica vendo vídeo na internet das coisas antigas que a gente tem saudade. Mas eu quero trazer para vocês aqui um jogo que eu gosto muito, que é marcante para mim, porque eu já torcia para esse time antes de virar modinha, que é a Chapecoense. E o jogo de classificação para a final da Sul-Americana, eu assisti aqui em casa e eu vibrei muito com o final do jogo. Então, com a própria narração da Fox Sports, que eu não vou lembrar, não vou saber o nome do narrador, mas ele estava no voo também, ele morreu. Ele morreu no voo e ele narra esse jogo. E lá na Zona Mista, eles trazem o Danilo para ouvir ele narrando a defesa que ele fez no finalzinho, né? Ele fala, espírito de condado. Enfim, esse jogo, para mim, eu gostaria muito de rever ele na TV. E um jogo que eu não quero ver de jeito nenhum, apesar de ser o Barcelona, galera, não precisava ter sido 4-0, porque a gente tinha 8-0, que foi aquele amistoso, tanto faz. Mas em 2011 a gente tinha Neymar, tinha Ganso, tinha Elano, os caras estavam voando, tinha o Danilo. Então podia ser um 3-1 ali que dava para engolir melhor do que 4-0, né? Mas, enfim, esses são os dois jogos que eu queria trazer. E, rapaziada, assim, eu falei agora há pouco que amanhã esse pessoal saudosista vai ser a gente. Só que se parar para pensar, nós já estamos bem saudosistas, porque 2002 foi há 18 anos e é um jogo que eu assisti e eu me lembro muito. Tanto que eu estava assistindo com a minha namorada e eu falava para ela, ó, o Ronaldinho vai roubar a bola, vai perder a bola, vai roubar a bola. Olha, o Rivaldo vai chutar, o goleiro vai bater roupa e o Ronaldo vai fazer. Então, eu acho que a gente já está entrando naquela perigosa casa do saudosista do futebol. Porque se você parar para pensar, você falou que foi há 18 anos atrás, tá quase completando a maioridade, né? Porque foi em junho, se eu não me engano, né? Foi em junho ou julho, uma coisa assim. 30 de junho de 2002. Exatamente. Então, ainda não completou 18 anos. E, são 18 anos da conquista. Então, quem assistiu tinha pelo menos uns 12 ali, uns 10 anos. Quem assistiu lembra, né? Exatamente. Então, falando de... É 18 mais a idade do cara, né? Falando de ficar mais velho um pouco, e quem tem moral pra falar é o Leonardo, né? Exato. Isso sim. Mas falando de jogo ainda, galera, eu acho legal que a reprise, ainda falando sobre reprises, acho legal a possibilidade que ela dá de a gente reviver emoções, como o Alexandre acabou de falar. Você revive uma emoção de 18 anos, a gente tá velho, hein, caralho. E também de ver coisa histórica que falam e a gente não viu. Eu, esses dias, estava vendo aquele fatídico jogo de 78. A ESPN estava reprisando Argentina e Peru, que diz que o Peru entregou o jogo demais. Na segunda fase, para prejudicar o Brasil, inclusive, né? Na segunda fase, ali naquele fatídico grupo B, o 6-0. Eu assisti esse jogo na íntegra, cara. E assim, o primeiro tempo termina 1-0. Aí você pensa, não, mas os caras falam exagerado, né? Aí você vê o segundo tempo. O Peru dá uma afrouxada. Naquele ano, o Peru amolece. Né? O Peru amolece e os caras. Argentina. Cara, as duas Copas da Argentina, eu vi os dois. Filhas da puta. A gente sabe que tem muito título aí que
quem tá escutando a gente aí pode pesquisar e tudo mais, aí muito título contestado, principalmente das seleções grandes aí, e até mesmo, às vezes, classificações para as Copas, até teve recentemente, aí, alguns anos atrás, lá a França em cima da Irlanda, se não me engano, é isso, né, Casado? Lá o Henrique colocando a mão. Eliminatórias da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo, né? Então, de 2010. São jogos, às vezes, que não foram jogos tão emocionantes, mas foram jogos polêmicos, né? Então, que também servem como história do futebol. Tem o VAR, se tem VAR nesse da França. Exatamente. Tem VAR. A França nem teria ido para a Copa. Uma coisa que eu li muito é que o lado bom da reprise é que que não se muda o resultado, né? O que foi, ele vai mostrar pra você o que aconteceu na época, porque a zica desse ano tá tão grande que a galera tava com medo que a Alemanha ganhasse do Brasil ali na reprise. A ação mais correta seria preencher com o Ramírez. E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Mas uma coisa que o pessoal da edição vai reprisar nesse episódio, vai reprisar o que aconteceu no Sabcast 1 e no Sabcast 2, é o Azinho depois que eu vou falar agora que nós estamos chegando no final do mais um Sabcast. É isso aí, galera. Eu queria saber se vocês têm algum recadinho para quem ficou até agora nos ouvindo. Eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que tem o carinho e a paciência de ficar nos ouvindo, né? O pessoal gosta mesmo. Pessoal, estamos sempre juntos. Vejam o que puder ver de reprise, porque reprise é legal, é futebol, mesmo que antigo. Um abraço, fiquem com Deus e nos acompanhem em todas as mídias que o Subiu a Bandeira tem. Eu fico feliz porque esse é nosso apenas Sabcast número 3 e a gente teve feedbacks muito legais aí dos 2 primeiros. Espero que continue assim. Continue acompanhando a gente aí em todas as plataformas. Amo vocês, meus queridos 3 integrantes aqui do Subiu a Bandeira. E, claro, a todos vocês que estão nos ouvindo, meu muito obrigado. O Eduardo falou essa questão do feedback e até você que está ouvindo, eu peço que se você gostou, além de você seguir, seja no YouTube, Instagram, Facebook, podcast, tudo, você recomende esse podcast para os seus amigos, né? Para você poder debater e a gente alcançar o maior número de pessoas para a gente poder evoluir o trabalho. Mas fica o meu muito obrigado se você escutou a gente até aqui e um beijo no coração dos 3 integrantes que estão aqui e de você que está ouvindo, porque eu amo você também. Queria mandar um beijo especial, já queria endossar o discurso de todo mundo, né? Agradecer a você que está nos ouvindo, mas mandar um beijo especial para a Natália, minha namorada, que me aguentou naquela final de 2002, lá na reprise, né? Porque na final eu tinha 2 anos. Que me aguentou na reprise da Copa de 2002, ali da final, porque eu ficava cantando os lances para ela. Eu ficava dizendo o que ia acontecer e ela ficou assistindo ali comigo, só que ela me filmou na hora do gol e ela sabia que era um ponto fraco, porque esse jogo para mim é muito emocionante, ainda mais com os golinhos na cabeça. Mas, e ela enfim, ficou emocionada com o resultado e como era o time na época? Ela achou que... Ela falou que esse Brasil não precisava ter acabado. Vocês sabiam que teve gente que descobriu que o Brasil é penta depois da reprise? Só eu vi lá alguém falando. É verdade, né? Uhum. Por isso que eu falei para esse pessoal aí, galera, futebol não é Cristiano Ronaldo e Messi, galera, tem mais gente aí. Na verdade, assim, Cristiano Ronaldo e Messi não servem para limpar a chuteira do Romário, quem dirá de qualquer Pelé, sei lá. E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quitutes Aquino.